Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue nos corações de cada um de vocês nessa noite. Tanto os que estão aqui presentes, quanto aqueles que estão nos assistindo pela internet. E os que vão nos assistir em outro horário. Que o Senhor possa abençoá-lo e que a palavra dessa noite possa achar um lugarzinho aí no seu coração e possa produzir fruto e você possa ser edificado. Amém? Feche os seus olhos, Paizinho querido, Deus de graça e misericórdia. Nós estamos na tua casa, Senhor, neste lugar separado para a adoração do teu santo e bendito nome, Senhor. Este lugar é santo porque foi assim, ó meu Deus, separado para o louvor da tua glória. Paizinho querido, não somos nada, tão somente pó, mas com a tua misericórdia, com o poder do teu Espírito Santo, nós estamos aqui, Senhor, para falar das tuas verdades, para nos edificarmos nos teus ensinamentos, Senhor. Alimenta o teu povo, Senhor. Alimenta a minha vida. Alimenta, Senhor, a tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, para teu louvor e para a tua glória. Amém, Jesus. Amém. Você quiser tomar seu assento, fique à vontade. Bendito seja o nome do nosso Deus. Vamos falar um pouquinho da palavra do Senhor. Nós já nos alimentamos quando abrimos nossos lábios para adorar o Deus Altíssimo, cantando a Ele essas melodias tão lindas, né? E dizendo a Ele o quanto Ele é maravilhoso, quanto nós o amamos, nós o agradecemos pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Porque essa atitude de Jesus é que muda completamente a nossa vida. Amém? E acho assim maravilhoso quando a gente canta sobre o sacrifício de Cristo, a cruz de Cristo. Não exatamente a cruz, a madeira, não exatamente o símbolo, mas o que ela representa. Quando a gente olha, a gente lembra que Jesus Cristo morreu ali. Ele doou a sua vida naquele lugar. E Ele fez por amor a mim e por amor a você. Amém? Como o pastor já disse, a irmã também disse aqui na frente sobre a série de mensagens. Aos domingos estamos falando sobre avivamentos. E o versículo que ela já leu aqui do início de Efésios, capítulo 5, versículo 14, do qual eu leio novamente. Que diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, Cristo te iluminará. Nós falando sobre avivamento, ela até trouxe aqui a definição sobre avivamento para vocês, né? Eu também tinha colocado aqui o que seria realmente avivamento. E eu vou começar dizendo que avivamento é exatamente o que não está acontecendo hoje, nos dias de hoje. O mundo está completamente distante do seu Criador, totalmente distante do propósito para o qual ele foi criado. E embora nós, que somos cristãos, observadores da palavra de Deus, muitas vezes caímos também numa forma de viver que nos tornamos, de certa forma, distante disso que Deus quer para a nossa vida. Mas vamos falar sobre o que é avivamento. Quando a gente fala de avivamento, né, como disse a Jaque, fala sobre tornar mais vivo, né? É como se algo estivesse morto e tornasse a reviver. É despertado, se torna forte, algo fraco e se torna forte. E quando a gente traz esse significado para o contexto religioso, é quando o Espírito Santo do vivo Deus dá nova vida para o seu povo. Nesse sentido, é preciso entender
o conceito de considerar, vamos dizer assim, um conceito de reforma, dar uma nova forma, né? Uma mudança de vida, um ânimo espiritual e vontade de ser instrumento de Deus. É quando a gente deixa de viver no piloto automático e passamos a ser direcionado pelo Espírito do Deus vivo. Quando a gente aceita Jesus, nós temos a chance de nos transformarmos em uma nova criatura. Lembrando que a renovação espiritual é extremamente necessária para a vida do cristão, para o crescimento da vida cristã. Assim como nós, quando pequenos, somos alimentados, cuidados, para que nós, à medida que vamos crescendo, nós nos alimentamos para termos vida. É necessário uma quantidade de vitaminas, de substâncias para o nosso organismo, para que nos mantemos vivos. Assim também é o crente, quando conhece a Jesus, ele precisa desse crescimento. E esse crescimento se dá à medida em que ele é alimentado. Pelo quê? Pela palavra de Deus. Então, quando aceitamos a Jesus, nós nos transformamos numa nova criatura. Ou temos essa chance, né? À medida que nós vamos nos alimentando da palavra e a palavra vai fazendo efeito em nós. No entanto, é natural, é comum acontecer, depois de um período, as pessoas se deixarem cair na rotina. E aí, muitas vezes, nós nos sentimos cansados, nós nos distraímos com as coisas deste mundo, né? E com isso nós vamos perdendo o foco. E passamos a agir de forma mecânica. Quando nós tiramos o foco de Jesus, aquele amor, aquele primeiro amor que a gente tem quando a gente encontra Jesus e a gente sente aquela alegria, aquele prazer em que a gente quer mostrar para todo mundo e a gente quer falar para todos que Jesus me salvou, que Jesus me amou e que Jesus também o ama, e aquela alegria toda. No entanto, com o passar dos dias, nós vamos olhando as circunstâncias, olhando ao nosso redor, olhando para as coisas que o mundo nos oferece, nós caímos na rotina. E aí começamos a viver uma vida de cristão mecânica. Nós vamos à igreja, mas não estamos de fato na igreja. Nós falamos de Deus, nós oramos, mas não falamos com Deus. Nós lemos a Bíblia, mas não deixamos que Deus fale conosco através da leitura da Bíblia. Não procuramos ouvir o que o Senhor nos diz por meio dela. É como se estivéssemos espiritualmente mortos. Ou seja, eu venho sábado de manhã, eu venho domingo, ou eu venho na quarta, ou pelo menos 2 cultos, ou um culto, eu trago a Bíblia de crente, eu até tenho a lição de crente, eu até venho à igreja de crente, mas pouco aproveito a fala do Deus vivo quando ele se manifesta aqui na casa do Senhor. Porque ele se manifesta através dos louvores, ele se manifesta através da explanação da palavra. A Bíblia Sagrada é a boca de Deus, é a palavra de Deus. Nós somos meramente instrumentos. É necessário que a gente se prepare, é claro, a gente prepare o sermão, prepare aqui a mensagem que vai trazer, mas é necessário que a gente ore e ore muito, porque aqui só vai fazer efeito se a autoridade do Espírito Santo de Deus estiver sobre a minha vida. Porque a Bíblia Sagrada não é um livro onde é para ser entendido, mas para ser vivido, para ser obedecido e entendido pela fé. Essa morte também pode se dar no coletivo. Porque pense bem, se
várias pessoas aqui vêm à igreja, mas na verdade estão mortos espiritualmente. Quando se juntam aqui, isso vai minando as outras pessoas. E aí no coletivo, a igreja de Deus também não é avivada. Em Apocalipse capítulo 3, versículos 1 e versículo 3, fala sobre a igreja de Sardes, que havia alguns homens que julgavam que aquela igreja estivesse viva. O versículo diz o seguinte: ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas são as palavras daquele que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. Essa igreja vivia como uma igreja normal, como uma igreja comum. Cantava-se, orava-se, tinha a palavra. No entanto, estava morta. Jesus fala dela como morta. E ele, inclusive, como conhece todas as coisas e conhece o coração de cada um, ele clama ela, ele chama ela para o arrependimento. Quando ele diz: obedeça e arrependa-se. Muitas vezes lemos esses versículos e falamos: mas eu já me arrependi, eu já estou na igreja. O Senhor está dizendo que está morto. Nós estamos vivendo dias, irmãos, em que há muitos evangélicos, há muitas igrejas evangélicas por todo lado, que às vezes a gente fica até assim um tanto perplexo quanto aos nomes das igrejas, né, irmãos? Porque já não sabe mais o que colocar, não sabe mais qual nome colocar. Né? De tanta igreja que tem, mas o povo está morto, porque a igreja viva faz a diferença onde ela está instituída. A igreja viva, o mundo olha para ela e vê que há algo de diferente nela. E você, cada um de vocês e eu, somos uma igreja de Cristo onde passamos, individualmente e no coletivo. E são nesses momentos de morte espiritual, como se fala aqui da igreja de Sardes, que caímos no pecado. Somos tentados a pecar. E por causa do pecado, nós nos tornamos infelizes. E essas situações nos levam à necessidade de voltar à vida. De voltar à vida, de ter um avivamento, do soprar do Espírito Santo, da chama do Espírito Santo ardendo nos nossos corações, para que a gente possa cumprir o ID de Jesus, anunciar o Evangelho, falar de Cristo. A obra de Deus, irmãos, sempre teve problemas, ela sempre enfrentou grandes oposições. A gente olha na Bíblia Sagrada toda, a gente vai encontrar vários tipos de oposições para impedir o caminhar da obra de Deus. E começa inclusive com o próprio inimigo desfazendo do que Deus fez lá no princípio. E a partir daí, a gente andando pelo Antigo Testamento, nós vamos ver as nações, os reis, grandes líderes, tentando impedir a obra de Deus. E além dessas oposições externas, há também os conflitos internos, que têm como objetivo afastar da ação de Deus, para que um avivamento não aconteça, para que eu não seja uma pessoa avivada, para que a minha igreja onde eu estou não seja uma igreja avivada. Essa é a missão dele. Um outro detalhe que a gente encontra também, que atrapalha bastante o avivamento, que é sobre isso que nós estamos falando, o comodismo, que faz com que as pessoas priorizem o seu sossego, que
fazem com que as pessoas prefiram ficar detidas na sua zona de conforto, na sua casa, na sua sala, no seu quarto. Porque para se viver um avivamento é necessário ter um nível de esforço. Eu preciso fazer a minha parte. Quem aviva é o Espírito de Deus, é o Senhor. É Ele que aviva. Porém, eu preciso ser o canal desse avivamento. Eu preciso abrir o meu coração. Eu preciso colocar a minha vida à disposição. Eu preciso viver em santidade. Eu preciso seguir os caminhos de Cristo, para que eu seja inundada pelo Espírito Santo de Deus. Efésios 5:14, que nós lemos no começo, eu vou ler agora numa outra tradução, que fala assim: pois a luz torna visíveis todas as coisas, por isso se diz, desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. O Senhor aqui chama a gente de morto. Sem o Espírito Santo de Deus, é como se nós fôssemos um corpo sem o fôlego de vida. Espiritualmente falando, a nossa vida não é nada se não for o Espírito Santo. Se você acha que você, cumprindo as obrigações, cumprindo as doutrinas que a igreja fala, está tudo certo, eu vou dizer para você, não está. Sua obra é morta, porque quem vivifica é o Espírito. Eu preciso ter o Espírito Santo de Deus. A minha vida de caminhada com Cristo, a obediência aos mandamentos de Deus, a obediência à palavra, a minha oração, a minha oferta, o meu louvor, só terá significado se ele estiver na unção do Espírito Santo. Porque muitas pessoas têm vozes lindas para cantar. Muitas pessoas têm o dom da palavra e subir aqui e poder dar aqui uma boa aula de teologia, inclusive. Mas não terá a autoridade do Espírito Santo de Deus se não se encher de joelho no chão do Espírito Santo de Deus. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes, para a glória de Deus. Efésios capítulo 6, dos versículos 10 ao 13. É preciso fugir da mornidão. Vamos lembrar da igreja de Laodiceia? Eu vinha falando com a minha mãe no carro. Eu acho o período que nós estamos vivendo um período muito parecido com a igreja de Laodiceia. Uma igreja morna. O versículo diz assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei da minha boca. Esta é a palavra que vai para a igreja de Laodiceia. Não é quente e nem frio. Hoje nós olhamos, as pessoas vivem os seus relacionamentos bem light, sem compromisso. Enquanto está bom para mim, beleza. Quando não está bem para mim, a gente descarta. Assim como uma roupa que a gente usou e não gostou,
Assim como um calçado que a gente já se cansou e descartou. O evangelho hoje, para muitas pessoas, ou se não para a maioria de muitos evangélicos por aí, irmãos, está descartável. Eu vou aqui porque eu me sinto bem. Eu vou ali porque eu gosto do louvor. Eu vou lá porque eu gosto dos jovens. E assim por diante. É como um produto de supermercado. Uns preferem o hipermercado, outros preferem um atacadão, outros preferem um mercado menor, outros preferem aqueles mercadinhos pequenos. E assim por diante. Virou algo descartável. Mas o evangelho é puro e verdadeiro, porque se trata do preço mais caro que foi pago, que é a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos amou incondicionalmente, para que os nossos pecados fossem perdoados e pudéssemos receber o poder do Espírito Santo. Laodiceia era uma igreja morna. E a carta para ela diz assim, antes fosse uma coisa ou outra, porque essa indecisão, que você não sabe nem se é, uma hora você está na igreja, com as mãos levantadas, com o olho fechado, correm até lágrimas dos nossos olhos. Na outra, nós estamos nos preocupando em atender os desejos da nossa carne. Lucas capítulo 16, versículo 13 diz, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Falou em dinheiro, nós estamos falando no momento, né, irmãos? Mais do que nunca, as pessoas estão trabalhando, buscando um conforto melhor para a sua vida. Casa melhor, um emprego melhor, um carro melhor. Ah, mas irmã, isso é pecado? Não. Claro que não. Não é pecado? De jeito nenhum. Desde que não ocupe a primeira linha das suas prioridades. Desde que a vontade de Deus esteja em primeiro lugar. Desde que ser cheio do Espírito Santo esteja em primeiro lugar. As outras coisas ele vai acrescentar, como o próprio Jesus disse. E continuando, ele diz assim no início, né? Eu conheço as tuas obras, eu sei tudo que você faz. E até o que você não faz, você só pensou. Está no seu coração, você está estudando a hora certa de fazer. Ele sabe todas as coisas. Ele diz na carta, eu conheço as tuas obras. E Deus rejeita essa mornidão. Antes fosse frio ou quente. Tiago 1, versículo 8 diz, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Estou a ponto de vomitar. Livro de 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 9. Estas foram suas ordens para eles. Hajam sempre no temor do Senhor, com fidelidade e coração íntegro. A indecisão, a mornidão, é como querer andar com o pé em duas canoas. E não é possível isso. Não com Cristo. Não no evangelho puro. O procedimento orgulhoso, continuando aí em Apocalipse. Você diz, sou rico e próspero. Não preciso de coisa alguma. E não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Quantas vantagens sobre si mesmo tu dizes.
Romanos 12, versículo 3 diz assim: com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considere melhores do que realmente são, antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Outros se apoiam na autoafirmação: sou rico, tenho prosperado. Sabe aquele cara, eu vou falar de uma forma bem popular agora, bem no jeito que a gente fala assim, aí popularmente, né? Eu sou o cara. Eu sou boa nisso. Eu sou uma profissional de tal área. Cara, eu sou a melhor da minha empresa. Na minha casa, eu sou a mais crente. Se temos o que temos, é porque sou eu que administro lá em casa. Romanos 12, 16 diz: vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde e não pensem que sabe de tudo. Na carne, no natural, não somos nada. Somos pó. E para lá vamos voltar. Se temos algo, se somos algo, se fazemos algo, é por causa de Cristo. É por causa do poder do Espírito Santo. É por causa da unção. É por causa de um conjunto de atitudes minha e Deus. O agir sobrenatural de Deus na minha vida e a minha obediência a Ele. Isso precisa estar casado na minha vida. Conduzido por caminhos independentes para com os outros. Quando diz: nada me falta. Provérbios 21, versículo 4 diz: olhos arrogantes, coração orgulhoso e atos perversos, tudo isso é pecado. O orgulho é um procedimento e um comportamento, irmãos, que barra o avivamento espiritual. Porque quanto mais nós nos humilhamos, quanto mais descemos o nosso nível, mais Cristo aparece. E é assim que funciona a nossa vida espiritual. Que diminua eu e que Ele cresça. Nós devemos viver e agir de acordo com a vontade de Deus, sem dúvida. Sem duvidar de que Ele é Deus, de que Ele é Senhor, de que Ele é poderoso e de que Ele pode todas as coisas e vai conosco e segura nas nossas mãos. Foi Jesus que fez o sacrifício, foi o Espírito Santo que proporcionou esse encontro meu com Cristo. Foi o Pai que enviou Cristo, foi Cristo que clamou pela vinda do Espírito Santo. Olha que unidade perfeita, e é assim que Ele quer que nós sejamos com Ele. Devemos viver sem duvidar desse Deus. Ele quer que vivamos cheios da vida de seu Filho Jesus, para que o mundo seja transformado. E para isto acontecer, vivemos o avivamento. Nós temos que superar todos esses impedimentos que o mundo e a carne nos proporcionam. Portanto, irmãos, avivamento é mais do que uma manifestação do amor do nosso Pai, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas é a chance de nós retornarmos a Ele, sairmos dessa mornidão, sairmos da nossa zona de conforto e voltarmos para esse Deus, de acordo com os seus propósitos, de acordo com o que Ele quer para a nossa vida, ser semelhante a Jesus, seguir os passos de Jesus, vivendo os seus ensinamentos. Como que isso acontece? Primeiro, individual. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: os irmãos já perceberam que eu não penso duas vezes para falar, né? Ela chegou para mim e disse: eu estou tão desanimada dessa igreja, da igreja, irmã.
Falei, é mesmo? Por quê? Ai, aqui não acontece nada. Não acontece nada aqui. A gente fica sabendo, em tal lugar aconteceu isso, em tal lugar aconteceu aquilo. Aqui não acontece nada. É mesmo? Porque cinismo é o que não me falta. Quantas horas você ora pela sua igreja por dia? Eu tinha liberdade para falar. Quantos jejuns semanais você tem feito pela sua igreja? Ai, irmã, não vai acontecer nada. Se cada um de nós agirmos como ela, ficando na zona de conforto, não vai acontecer nada. Vai continuar não acontecendo nada. Eu não desejo nada. Como que eu posso querer ver se eu não faço nada para isso acontecer? Se você não vai lá para o seu trabalho, lá na empresa que você trabalha, e você lá faz o que você tem que fazer, as suas obrigações, o teu salário vai vir no final do mês? Não. Você tem um preço a pagar. Deus já fez a parte dele, Jesus já fez a parte dele, o Espírito Santo já foi derramado. Use dessa chance que Deus está te dando, Deus está nos dando. O Espírito Santo já foi derramado. O mais difícil já aconteceu. Depende de mim usufruir dessa bênção maravilhosa, desse presente lindo que Jesus deixou para nós. Quando ele ia subir, ele disse, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo para que esteja com vocês até o fim dos dias de cada um. Então ele está aí presente, é só necessário que eu receba. E se não recebo, não é porque Jesus não mandou, Jesus não quis, não é porque Deus não quer, é porque eu não quis usufruir, porque ele está aí. E acredite, irmãos, viver um avivamento coletivo é maravilhoso. Mas eu vou dizer para você, o avivamento individual é melhor ainda. Porque você vai poder desfrutar de experiências maravilhosas. E à medida que você desfrutar, nunca mais você vai querer ficar sem. Eu preciso me arrepender, como diz o versículo. Sair desse estado de mornidão, esse estado morto. Eu preciso arrepender. Todos os avivamentos que nós já estudamos na lição bíblica esse ano mostram arrependimento. Nas histórias que nós observamos. Conhecer a palavra. Irmãos, andar com a Bíblia debaixo do braço, ou então deixar ela aberta no Salmo 91, lá em cima da nossa estante, isso não resolve nada, porque a Bíblia não é um amuleto. A Bíblia é a palavra de Deus, viva, forte e eficaz, que por onde passa causa transformação, porque ela se renova todos os dias. Cada dia que você lê, pode ser o mesmo texto todo dia, você vai ter um aprendizado diferente, porque é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo que ministra através desses versículos na tua vida, na minha vida. Servir a Deus, tão simples, tão básico. Ah, mas nessa igreja não me dão oportunidade para cantar. Tem lá um ministério e só eles, ninguém mais sobe lá para cantar. Ah, e eu penso que eu poderia até pregar, mas não, o pastor não me dá chance. Eu aqui nessa igreja não sou ninguém, eu sento lá no último banco, ninguém nem me vê, mano. Ninguém me vê aqui nessa igreja. Interessante que ninguém briga para lavar banheiro e catar os copinhos descartáveis que por acaso ficou espalhado pelos quintais. Porque estamos preocupados em atender a nossa necessidade, a nossa carne.
Quando a gente é cheio do Espírito Santo de Deus, a gente recolhe o lixo que está ali, glorificando a Deus. A gente vai e lava o banheiro, glorificando a Deus. A gente limpa a igreja se for necessário, glorificando a Deus. A gente vem aqui dar a palavra se for necessário, glorificando a Deus. E se me chamarem para cantar, eu cantarei, glorificando a Deus. Porque o Espírito Santo me vivifica, e não é o que eu faço, mas é como eu faço e para quem eu faço. Fazendo com alegria e fazendo para o Senhor. Vamos orar pelo avivamento. Ore pelo avivamento na sua igreja. Você que está nos ouvindo, eu não sei de onde você é, quantas pessoas de diversos lugares estão nos assistindo. Ore pelo avivamento da sua igreja. Não reclame da sua igreja. Não fique olhando que a sua igreja não acontece nada diferente. Coloque os seus joelhos no chão, jejue por ela. Chame mais amigos de oração e vão orar pelo avivamento da sua igreja. Ore pelo avivamento na sua vida, porque muitos avivamentos começaram por uma pessoa que se colocou à disposição do Espírito Santo de Deus. Não vamos nos desanimar, porque de repente você começa a orar hoje, amanhã, no terceiro dia você fala, acho que Jesus não vai responder. Não importa o tempo. Não importa quanto tempo vai demorar. Talvez você nem veja. Mas a sua parte você fez. Porque à medida que você orar pelo avivamento na sua igreja, você vai ser avivado. E um crente avivado, um crente cheio do Espírito Santo, como Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do poder do Espírito Santo de Deus. Porque um crente cheio do Espírito Santo de Deus, ele não vê defeito no louvor, ele não vê defeito nas mensagens, ele não vê defeito na igreja, ele não vê defeito nas paredes da igreja. Um crente avivado pelo Espírito Santo de Deus, ele glorifica o Senhor, porque quem fala não é o pregador, é a palavra, é o Espírito Santo dele que está usando. Seja quem for, não importa quem esteja pregando, não importa quem esteja cantando, o que importa é que o que está sendo ministrado veio dos céus e é para a minha vida. Um crente cheio do Espírito Santo, ele quer testemunhar no trabalho dele, no meio dos familiares, por onde ele anda assobiando um louvor, ele anda cantando um louvor, ele anda orando em pensamentos, ele faz tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque o Espírito Santo transforma, o Espírito Santo enche, ele renova aquilo que está ali, morto, acabado, caído na beira do caminho. O Espírito Santo sopra uma nova vida e você é levantado e se torna uma nova criatura. E por onde você passa, você é um testemunho vivo da glória de Deus. Cheios do Espírito Santo de Deus. Eu falei aqui das coisas que impedem o Espírito Santo a agir. Mas também falei do que leva o Espírito Santo a agir. E agora eu vou dizer a última coisa. Você quer que o Espírito Santo venha agir na sua vida? Você quer andar cheio do Espírito Santo por onde você passa? Você quer que as pessoas olhem para você e ao invés de ver a sua face, ao invés de ver o seu rosto, ao invés de ver você, veja uma chama caminhando por onde está passando? Por que o amém saiu fraco? Isso não é possível? Você quer andar como uma chama ambulante por aí? Deixa Deus encher. Só que para Deus encher este vaso, cada um de vocês que é vaso, cada um de vocês é vaso. Cada um de vocês é vaso. As pessoas às vezes confundem que vaso é aquele que Deus fala em profecia. Não, cada um de nós é um vaso.
que pode inclusive ser quebrada a qualquer momento e o oleiro fazer de novo, mas é vaso. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, esvazie-se de si mesmo. Tira o eu, que muitas vezes nós sentamos ele na cadeira principal do nosso coração e mandamos Jesus sentar do lado. Mandamos o Espírito Santo ficar nas bordas do nosso coração ou na porta ali. Não. Tira o teu eu dessa cadeira principal e deixa Jesus, deixa o Espírito Santo sentar nessa cadeira principal do seu coração. E clame a Ele, e fale com Ele, e viva a palavra de Deus. Observe, coma essas sagradas letras, meu querido irmão. Coma esse sagrado livro. Quando você lê, não é ler como os irmãos estão fazendo o ano bíblico, por exemplo. Ler a Bíblia, fazer o ano bíblico, não é simplesmente, eu preciso ler esse aqui, e aí porque eu preciso. Não, é ler e meditar na sua palavra, é gastar tempo do seu dia, tempo da sua vida, meditando nas grandezas de Deus que está escrito neste livro, e o Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito Santo, ministrando na sua vida. Porque cada palavra dessa, escrita neste santo livro, foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Muitas vezes não vencemos as lutas que passamos, porque estamos com o nosso vaso muito raso de Espírito Santo. Nós estamos nos distraindo com a televisão, nós estamos nos distraindo com os nossos passeios, nossos lazeres, que não é pecado não, querido, mas nós estamos mais preocupados com as coisas deste mundo do que com as coisas do reino de Deus. Mas quando você inverter isso, você vai sentir uma alegria que nada se compara a essa alegria, que nada pode imitar essa alegria, porque essa alegria é só o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vamos ficar em pé, queridos. Oh Deus Todo-Poderoso, glorificado é o teu nome, Jesus. Como é bom relembrarmos, oh meu Pai, daquilo que tu tens deixado para as nossas vidas, Senhor. Um presente tão precioso, Senhor. E muitas vezes desviamos nossa atenção, nosso coração para outros lados, para outros lugares, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a voltar para este foco. Ajuda-nos, Senhor, a colocar em primeiro lugar esse presente maravilhoso que tu deixaste para a tua igreja, para o teu povo. Ajude essa igreja, Pai, a família Barreirinha, a família, Senhor, virtual que está conosco. Aviva, Senhor, aviva, Senhor Jesus, onde quer essas pessoas estejam, Senhor, sentados, Senhor, no sofá das suas casas. Aviva, Senhor. Lança, Senhor, chamas do Espírito Santo sobre essas pessoas. Lança, Senhor, chamas do teu Espírito Santo neste lugar. Oh, Pai, vivifica, Senhor. Levanta os que estão mortos, oh Pai querido. Levanta, Senhor, e segures pela tua poderosa mão. Levanta, Senhor Jesus, para que a tua igreja, Senhor, siga marchando, Senhor, e possa, Senhor, continuar firme nos teus passos, ó Senhor, e aguardar a tua vinda, Senhor. E juntos, Pai, juntos, meu Deus, juntos, ouvirmos a tua voz, Senhor, nas nuvens dos céus.
e juntos compartilharmos, Senhor, do lar que Tu foste preparar para nós, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu oro, Senhor. Amém, Jesus. Glória ao Teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus.